as relações individuais e coletivas de trabalho e a insegurança jurídica. Eu acho que esse é um assunto de interesse a cada 11 de 10 empresários, vocês não acham? 11 de 10 empresários, brincando aqui, né? Claro, pessoal. Bom, começar ouvindo o Cláudio, né? Que insegurança jurídica, eu escuto isso com muita frequência do empresariado, né? Sobre a decisão de abrir uma empresa, de expandir uma empresa, de aumentar seu quadro de funcionários, né? De ter uma nova atividade econômica. O que mais hoje, Cláudio, percebe que gera essa insegurança jurídica nas empresas e se há alguma forma de diminuí-la? Obrigado, Giane. Antes de responder esse questionamento, eu acho oportuno trazer uma palavra que foi dada pelo ex-presidente do Tribunal Superior do Trabalho, numa palestra que ele fez para juízes que recém estavam ingressando na magistratura, e que me parece, e para mim é um hino a respeito do que eu entendo por segurança jurídica e o que eu entendo que deve ocorrer no direito do trabalho e no processo do trabalho. E tomo a liberdade de ler aqui, porque confesso que eu não consegui decorar, mas para mim, desde que eu li, virou quase que uma bíblia a respeito da posição dele. Referiu ele, naquela oportunidade: aqueles que batem à porta da Justiça do Trabalho, empregados e empregadores, entidades sindicais, têm de sentir, primeiro, tranquilidade para praticar os atos que vão repercutir juridicamente na esfera de cada um, quando fazem uma contratação, um distrato, quando assinam um documento. Prosseguiu: a tranquilidade jurídica decorre da previsibilidade daquilo que vai ser decidido, se eventualmente houver um questionamento quanto ao alcance formal ou material daquele ato. Para ele, a previsibilidade não é uma camisa de força. Quando há dúvida na aplicação da norma, o juiz pode interpretá-la. A previsibilidade significa que o magistrado está atento ao regramento constitucional e legal. Naquela mesma oportunidade, prosseguiu: o que me parece incompatível, porque gera instabilidade e insegurança, é o magistrado, a pretextos mais diversos, como, por exemplo, de fazer reforma social ou legislar, querer sobrepor-se à realidade que ele deve cumprir. Nós somos aplicadores do direito, dentro da ordem jurídica do país, nem mais, nem menos, enfatizou. Para ele, a justiça do trabalho é tanto do empregado quanto do empregador. Caso contrário, não seria justiça. Ela aplica uma legislação protecionista, mas não se pode avançar além disso, porque a própria lei já estabelece as regalias e privilégios de cada um dentro do processo. Eu confesso, para mim isso aqui é um hino e seria uma mola mestra da resposta que eu vou passar a te dar aqui agora. Eu acho que um juiz, e aqui é uma crítica que eu faço, tá? Quem sou eu para fazer crítica, mas eu acho muito oportuno. Eu acho que o Poder Judiciário, quando começa a interpretar determinadas situações fora da lei, com base em princípios, mesmo que princípios constitucionais, mas bem, eu não estou dizendo interpretando a lei com base em princípio, eu estou dizendo retirando da lei com base num princípio, com aquela ideia de um neoconstitucionalismo que eu critico. Me parece que isso é a primeira situação que traz insegurança. Porque princípio, a gente sabe que é uma situação genérica, que abrange muita situação. E quando uma lei, ela está ali para aquele caso concreto, abstração, aplicação da lei ao caso concreto. Tens exemplos em que isso está acontecendo com mais frequência? Vamos lá.
principalmente nessas questões. Claro, eu sei que é uma questão que está sendo judicializada, inclusive está no STF, a questão dos aplicativos. Tá? Me parece que, a partir do momento daquilo que diz a lei a respeito do que seria o empregado e o que seria o empregador, me parece que há um afastamento quando começam a adotar outros tipos de teorias para a questão da subordinação, né, que, ao meu sentir, né, faz com que aquilo que até então está na lei, o que eu penso? Se a lei está errada, e por isso que eu acho que é a situação mais democrática do mundo, vamos lá, a gente, sociedade, que vota nos nossos deputados, vamos lá falar para o deputado para trocar a lei. E aí é uma questão democrática. Ah, demora? Demora. Mas é democrático. Quando vem uma decisão que se sobrepõe a uma lei, de novo, eu não estou dizendo uma interpretação da lei, eu estou dizendo uma sobreposição daquilo que está dito na lei, me parece que isso faz com que a sociedade ela não saiba para onde se deslocar. Porque ela tem medo, ela tem receio. E vamos lá, falando de segurança ou insegurança. Dou um exemplo que me parece muito pontual, fora da justiça do trabalho e do direito do trabalho. O que a gente vê nas eleições, nas nossas eleições? Desculpa, eu não estou discutindo aqui questões específicas a respeito do voto obrigatório ou não, eu digo, mas cada vez mais a abstenção vai aumentando. Porque eu acho que a gente está desanimado com todas as questões que estão acontecendo, porque temos insegurança. A sociedade ela está nos trazendo insegurança, por conta de várias situações que, ao meu sentir, faz com que aquilo que era para ser, pelo menos de uma determinada forma, comece a tomar rumos completamente distintos e faz com que aqueles, e aqui no caso, que utilizam a justiça do trabalho, fiquem completamente desorientados e não sabendo para que caminho tomar. Sem ter uma noção clara da regra do jogo. Vamos ouvir agora um pouco a Milena, né? Quais são as principais pautas trabalhistas agora para 2026? Tem várias, né? Acho que precisamos aumentar esse painel para 1 hora. Boa tarde a todos. Obrigada, Giane. Pegando o gancho do que o Cláudio falou, esse tema da insegurança jurídica, eu acho que é bastante relevante para nós definirmos quais são as pautas mais importantes para as empresas nesse ano de 2026. Existem vários temas que estão pendentes de definição, né, e que nós sabemos que vão gerar muita insegurança jurídica, porque existe justamente essa incerteza quanto aos caminhos que serão tomados. Então, eu posso citar assim, os 4 temas que eu entendo que são os mais relevantes no momento para as empresas, né? A questão da pejotização, né, que nós precisamos de uma definição do STF. Há uma expectativa de que haja um julgamento ainda nos próximos meses a respeito deste tema, e isso vai definir muito a forma como as empresas já contratam hoje em dia e como elas passarão a contratar no futuro, né, porque isso abre um precedente para outra forma de contratação. Nós não sabemos ainda qual vai ser o caminho adotado, né, pelo STF, mas é um tema bastante relevante para esse cenário de 2026. Na prática, o que está em jogo? Muita coisa em jogo, né? Existem muitas contratações que foram viabilizadas a partir do que se chamou de lei da terceirização, né, que passou a ser uma terceirização de forma irrestrita, e muitas empresas passaram a contratar empregados como PJs, entre aspas, né, que na verdade seriam pessoas que prestam serviços com uma pessoa jurídica por trás do seu nome pessoal, né. Isso é uma realidade já, e isso que possivelmente será definido ainda esse ano pelo STF. Uma segunda pauta que é bastante relevante para esse ano também é a questão da uberização, né, que também a gente, nessa mesma linha da pejotização, não sabemos qual será a definição. Outro tema que é bastante relevante e que também vai impactar muito as empresas
é a questão do fim da escala de trabalho 6x1, né, a redução da jornada de trabalho. Isso pode gerar um impacto econômico gigantesco, né, enorme. É um tema muito relevante. Um terceiro ponto que também demanda a atenção das empresas é a definição pelo STF de que o Congresso passe a legislar sobre a proteção do trabalhador contra a automação, porque isso envolve todo o uso de tecnologia, o uso de inteligência artificial, a substituição de vários postos de trabalho. Então, isso vai impactar também as empresas. E um outro ponto que é muito importante e que é premente, na minha visão, porque já vai ser implementado na sequência, agora em maio, já começa a valer, é a questão da NR1, os riscos psicossociais, que passaram a integrar a NR1, e que isso vai impactar diretamente todas as empresas que vão necessariamente ter que adequar o seu PGR para abordar também essa questão dos riscos psicossociais. A sensação que eu tenho é que o pessoal está bem atrasado. Pois é, exatamente. E vocês já estavam me perguntando, inclusive, se havia a possibilidade de adiar novamente. Sim, essa é uma pauta que tem sido muito pedida, né, o adiamento novamente da entrada em vigor desses requisitos da nova NR1, mas, de um modo geral, podemos dizer assim que a NR1, em relação, para vocês terem uma ideia, né, de quanta insegurança jurídica nós temos nesse ponto. A NR1, no ponto que trata especificamente dos riscos psicossociais, ela tem em torno de 8, 9 páginas. Nessa semana, agora, dia 16 de março, o Ministério do Trabalho e Emprego lançou um manual de interpretação sobre o item que trata dos riscos psicossociais. Só o manual tem 140 páginas. Então, alguma coisa está errada, né? A norma, com toda certeza, tem lacunas, né? E não se sabe exatamente como interpretá-la. Tanto é que há esse manual de interpretação lançado recentemente, nessa semana, e para uma medida que já vai passar a valer a partir de maio, dia 26 de maio, agora, de 2026, todas as empresas têm que se adequar à NR1. Então, é algo realmente bastante preocupante e que gera muita insegurança jurídica. Pois é, e digamos que não seja adiada, né? A tendência é de que não seja adiada, né? Pelo Acredito que eu tenho visto, que que não vai ser adiada. E quem não conseguiu se adaptar, quais são os riscos, Milena? Existem, na verdade, é essencial que as empresas se adaptem o quanto antes, né? O PGR, de um modo geral, ele antes focava apenas em quesitos ambientais, né? Se avaliava agentes físicos, químicos, biológicos, ergonomia, enfim, riscos de acidentes do trabalho. E agora é essencial que se avalie também os riscos psicossociais. E esse é um critério muito subjetivo, porque depende de cada indivíduo, depende do contexto em que ele está inserido dentro da empresa, depende do ramo de atividade da empresa, enfim, depende de uma série de fatores subjetivos e de difícil avaliação, né? E não há uma definição clara na norma de como deve ser feito. Mas, de um modo geral, os riscos psicossociais eles devem ser avaliados e identificados internamente por cada empresa, né, para que elas possam justamente adotar medidas tendentes a adequar todas as situações que forem verificadas e também a prevenir possíveis agravamentos dessas condições de trabalho que possam ser identificadas, né? E que consigam depois comprovar que adotaram tudo dentro daquilo que nós estávamos falando, inclusive no painel anterior da LGPD, né? Comprovar que tu tentou de todas as formas evitar que aquilo acontecesse, ainda mais, o que é mais sensível ainda por essa subjetividade, imagino. Exatamente. O PGR é essencial, claro, né? Dentro do PGR tem que constar essa avaliação, mas mais do que um documento, é importante que as empresas tenham em mente que essa avaliação ela tem que ser constante, porque os riscos ambientais eles são estáticos. Já os riscos psicossociais eles são contínuos e eles vão modificando ao longo do tempo. Então não basta eu fazer um PGR e dizer, bom, está alinhado dentro do documento, foram avaliados todos os riscos, são estes aqui e ponto, né? Isso pode se modificar ao longo do ano, ao longo de uma série de situações que podem ocorrer dentro do ambiente laboral, situações de assédio, situações de pressões excessivas por metas, controle excessivo. Como?
estilo de liderança, exatamente. Então, é muito importante que as empresas estejam adequadas e, principalmente, que elas continuem se adequando ao longo do tempo para prevenir eventuais situações nesse sentido. Então, assim, se me perguntarem como fazer isso, né? Primeiro ponto, identificar quais são os riscos dentro do seu estabelecimento, né? Quais são os riscos psicossociais que eu tenho no meu estabelecimento. O segundo ponto, adotar um plano de ação. Como eu vou mitigar esses riscos? O que eu vou fazer? Eu vou fazer treinamentos? O que eu vou fazer? Eu vou ouvir os colaboradores? Eu vou ouvir a gestão? Né? É importante fazer essas definições e, depois de ter um plano de ação, passar a executá-los e fiscalizá-los. Ter canais de denúncia, ter meios de acesso à informação, transparência, treinamento constante de lideranças, adoção de medidas na hipótese de efetiva ocorrência de situações de riscos psicossociais, né? Isso é muito importante. E tu me perguntaste também quais seriam os impactos para as empresas, né? Os impactos eles podem surgir não só na esfera trabalhista, de fiscalizações do trabalho, autuações, multas, aumento de demandas trabalhistas, ações coletivas, movimentações sindicais, não só nessa esfera, mas também nós temos o impacto econômico. Por quê? Porque essa questão dos riscos psicossociais ela pode gerar maiores afastamentos do trabalho por doenças relacionadas à saúde mental. E esses afastamentos eles podem vir a repercutir no próprio cálculo do FAP. As empresas podem ter que pagar um valor superior porque justamente essas doenças relacionadas à saúde mental passem a ser enquadradas como doenças relacionadas ao trabalho. Hoje, um levantamento do INSS sobre esse aspecto aponta que apenas 2% das doenças que geram benefício previdenciário relacionadas à saúde mental têm decorrência do trabalho. As demais não têm essa correlação. Então, com essa mudança na legislação, pode ser que esse percentual suba muito, né? E, ao mesmo tempo, é difícil nós conseguirmos mensurar qual efetivamente vai ser o risco, porque é tudo muito recente e não se sabe exatamente como vai ser aplicada essa legislação. Então, é um ponto de bastante atenção e é importante que as empresas saiam à frente, se adequem o quanto antes, para evitarem problemas e prejuízos futuros. Olha, eu também estou atrasada. Eu preciso tratar isso aí no meu noticiário com urgência. Já vou marcar uma entrevista com a Milena. Já. Bom, agora, Gustavo, estamos falando de insegurança jurídica, mas a tua fala vai ser sobre insegurança jurídica nas relações coletivas de trabalho. Então, também, boa tarde a todos novamente. Giane, também há insegurança jurídica nas relações coletivas de trabalho. Eu diria que em menor intensidade, mas também há. Primeiro, como o nosso público aqui é bastante heterogêneo, acho importante esclarecer um pouquinho, né? A negociação coletiva ela é um processo, né, levado a efeito por sindicatos de trabalhadores e empregadores, ou sindicatos de trabalhadores e empresas, para a celebração de acordos coletivos ou convenções coletivas de trabalho. Vou chamá-los genericamente de contratos coletivos de trabalho. Esses contratos coletivos de trabalho estabelecem normas de cumprimento obrigatório entre as partes, entre os membros das categorias, e, portanto, criando direitos e deveres para empregados e empregadores. E isso é fruto do exercício do que nós chamamos de autonomia coletiva. Todo mundo está acostumado, né? Nós temos a nossa autonomia individual. Pois alguns entes e empresas possuem também essa autonomia coletiva, que é um poder de criar normas para regular seus próprios interesses, né? Elas podem legislar entre elas, o que eu considero um grande benefício e vantagem. Pois bem, então a negociação coletiva ela visa, em última análise, o exercício desse poder. E esse poder, historicamente, se discute os limites dele, que é o que nós chamamos da prevalência do negociado ou do legislado, né? A reforma trabalhista, ou a lei da modernização trabalhista, em 2017, ela deu um passo importante para a melhoria desse cenário, ou para acabar ou reduzir essa discussão,
porque ela limitou muito a interferência, as possibilidades de interferência estatal, né, reduzindo as situações em que o judiciário pode afastar ou julgar a invalidade de disposições desses contratos coletivos, e ao mesmo tempo definiu quando prevalece o quê, né, e estabeleceu a regra de que prevalece o negociado, prevalece o que as partes definiram como sendo melhor para elas, e excepcionalmente em algumas matérias que há uma enumeração exaustiva na lei em relação a essas matérias, em geral normas relativas à saúde, segurança do trabalho, previstas na Constituição. Bom, sobre aquelas a lei deve prevalecer, as partes não podem afastá-las. Então, com isso, se tem hoje um espaço muito maior para negociação e também uma maior segurança jurídica. O Supremo Tribunal Federal também, digamos, contribuiu, porque, mais recentemente, em 2022, julgou o tema 1046 da repercussão geral e decidiu que são válidas as cláusulas de contratos coletivos, convênios coletivos, que afastam ou limitam direitos previstos em lei, desde que não tratem dos direitos classificados como indisponíveis. Embora o Supremo não tenha dito quais seriam esses, mas há um certo consenso de que seriam aqueles direitos fundamentais que estão previstos na Constituição. Está mais ou menos em linha com o que o legislador da reforma trabalhista fez. Então, o cenário é muito melhor hoje e favorável à negociação coletiva, mas ainda assim podemos sofrer efeitos dessa insegurança jurídica com duas origens. Uma, nas próprias limitações, digamos, das partes convenientes, porque as partes, ao redigirem o contrato coletivo, elas podem não ser felizes, digamos, na redação ou na clareza das disposições, ou se omitirem quanto a algum aspecto, isso pode gerar depois uma discussão. Discussão essa que pode ser resolvida, talvez, numa nova negociação por elas próprias, ou pode acabar no judiciário, no que nós chamamos de dissídio coletivo de natureza jurídica. Ou também essa insegurança pode derivar, né, aí sim da ação do próprio legislador ou do judiciário. Talvez o exemplo mais presente é de que, enfim, um tema que é muito caro aos sindicatos de trabalhadores nas negociações é o da previsão ou do estabelecimento de uma contribuição assistencial, que é uma verba que deveria ser paga obrigatoriamente por todos os trabalhadores da categoria beneficiados pela negociação para, digamos, financiar essa atividade, né, que o sindicato realizou. Então, é uma preocupação com a subsistência das entidades. E o Supremo mudou a sua jurisprudência e passou a entender que era possível, então, a instituição dessas contribuições. Não há um limite, né, um teto para elas, mas o Supremo assegurou que tem de haver, ou estabeleceu que deve haver, o direito de oposição. Então, o trabalhador ou empregado, ele seria obrigado, mas ele pode se opor, e se ele se opuser, nas condições estabelecidas, ele não precisa contribuir. Bom, aí surge a discussão, né, e como que é exercido esse direito? Porque há sindicatos que, para evitar de perder receita, estabelecem que, bom, então a oposição poderá ser exercida no dia tal, no horário tal, na sede do sindicato, presencialmente. E aí formam-se filas de quilômetros em volta da sede do sindicato. Eu não estou aqui inventando, isso é real, né? Gerou, então, um questionamento, e agora o Tribunal Superior do Trabalho deve decidir, acredito que esse ano, um incidente de resolução de demandas repetitivas que vai justamente definir o modo, o momento e a forma de exercício desse direito de oposição. E esse tema pode voltar para o Supremo ainda depois. Então, temos essa insegurança de saber, bom, vou aceitar ou vamos definir essa contribuição. Isso interessa às empresas, porque são as empresas que descontam do salário e alcançam o sindicato, normalmente. E, portanto, se for julgada inválida a cobrança, é a empresa que vai ter que devolver o dinheiro, não o sindicato. Então, enfim, sofremos ainda com essa insegurança, por exemplo, em relação a essa questão.
Bom, e agora tem um outro assunto que a Milena já tratou um pouco, que é o fim da escala 6x1, redução de jornada. Ainda está no Congresso, né? Precisa ainda passar por uma discussão, né? Tem mais de uma proposta, inclusive. Na minha percepção, né, minha opinião aí como jornalista que atua nessa área, se demorou bastante para os interessados, né, sentarem na mesa para discutir, né, essa modulação. O assunto não é recente, né? Já vem há alguns anos aí, e agora parece que muitos envolvidos se acordaram, e também está demorando para que chamem o governo para essa própria mesa, minha opinião, tá? De que forma as empresas podem se posicionar, assim, né, olhando para dentro do negócio. Para fora, eu tenho dito que assim, né, é hora de praticar o associativismo, né, que é acionar suas entidades para que se tenha algum poder de negociação, né, porque precisa botar todo mundo junto para chegar, para alguns cederem, né, outros também. E como dentro do negócio as empresas podem se preparar para o que vem por aí nessa discussão? Porque mesmo que não saia, é ano eleitoral, tá? Isso é um tempero no assunto, eu sei, mas assim, a discussão não vai terminar agora, né? Mesmo que não se resolva neste ano, ela vai voltar. Perfeito. O tema é polêmico, eu entendo que há muita desinformação a respeito, e ele tem muito a ver com negociação coletiva. E como tu bem pontuaste, ele não é recente. Há projetos recentes que estão em discussão também, mas, na verdade, quando a Constituição reduziu a carga horária semanal de 48 horas, que era, então, né, 8 horas, 6 dias por semana, para 44, a pretensão já era reduzir para 40 naquele momento, né, há 28 anos, 38 anos atrás. Então, o tema não é recente. Aqueles que são, como eu disse, há muita polêmica, né, aqueles que são a favor apontam que isso forçará as empresas a redesenharem seus processos, gerando um aumento de eficiência e, portanto, de produtividade, que isso poderá gerar mais empregos, já que, né, se reduzirá a jornada, o número de dias trabalhados, e, claro, haveria um ganho de bem-estar para as pessoas. Por outro lado, os que se opõem, ao menos nesse momento, né, apontam que haverá um aumento de custos, o que isso é inegável, né, sem dúvida haverá um aumento de custos, se discute em que medida ou de quanto será, mas haverá. E esse aumento de custos gerará dispensas e, portanto, desemprego nessa visão, gerará mais inflação, que prejudica a todos, né? E, inclusive, dificuldades, porque há segmentos que não podem dizer, bom, se agora teremos que ter 2 dias de repouso por semana, então vou abrir 5 dias por semana. Nós sabemos que isso, aliás, não existe. Aliás, parece que há uma demanda, né, por as coisas estarem disponíveis quase que o tempo todo, nós enquanto consumidores, usuários, enfim, né? E há segmentos em que isso não se discute, por exemplo, de saúde, né, ou de lazer, né? Então, isso geraria necessidade de mais contratações e, aparentemente, não há mão de obra qualificada disponível no mercado. Portanto, haveria um prejuízo ao funcionamento dessas operações. Também as micro e pequenas empresas seriam as mais impactadas, né? Eu ouvi esses dias uma opinião, simplificando a questão, mas que me pareceu muito pertinente, né? Onde a pessoa argumentava o seguinte, que o Brasil é um país pobre, né, ainda, temos uma certa mania de grandeza, mas somos um país pobre, e que, sendo um país pobre, nós não vamos ficar ricos trabalhando menos, nós precisamos ainda trabalhar mais, né? A própria Alemanha está discutindo um aumento da carga horária semanal, que é um país rico. De modo que me parece, já avanço no tema, que talvez o momento não seja o mais adequado, ainda mais em ano eleitoral, porque há outros interesses, como dizia um conhecido político gaúcho, né, outros objetivos por trás. Mas, enfim, nós temos uma situação em que, a rigor, 2/3 dos empregados, e esse é um dado oficial, dos trabalhadores já trabalham na chamada escala 5x2, quer dizer, trabalham 5 dias na semana e folgam 2. Então, a 6x1 é uma minoria que a pratica. Nós temos uma taxa de produtividade no Brasil muito baixa. Há um ranking que mede isso, né? E essa nossa taxa é de cerca de $21
por hora trabalhada, enquanto que a Irlanda, que lidera esse ranking, é superior a $164, mais de cerca de 8 vezes mais, né? E essa não é uma situação de momento, o Brasil está estagnado nessa posição há muito tempo. Poderíamos dizer que estamos na zona de rebaixamento da produtividade há muitos campeonatos. Então, isso tudo é um grande problema. E, em relação aos projetos, eu disse e repito que há desinformação a respeito, porque, na verdade, alguns deles nem tratam do fim da 6x1. Eles têm em comum todos a redução da carga horária semanal. São 3 propostas de emenda à Constituição e um projeto de lei. Essas PECs, propostas de emenda à Constituição, a mais antiga é a do senador Paulo Paim, que mantém as 8 horas diárias de trabalho e reduz para 36 semanais. Não mexe no repouso. É um único repouso, portanto, poderia continuar se trabalhando em 6x1. Tem a recente da deputada Erika Hilton, também 8 e 36 horas, mas só 4 dias de trabalho na semana. Então, não seria 5x2, seria 4x3, mas ela também não estabelece mais de um dia de repouso. Portanto, se receberia um dia de repouso remunerado e teria 2 dias não trabalhados e não remunerados, embora o número de horas, aliás, o valor recebido hoje para 44 horas se mantivesse para 36. Há uma outra proposta do deputado Reginaldo Lopes, também 8 e 36, mas nada falando sobre a questão do repouso, e que entraria em vigor daqui a 10 anos apenas. A do Paulo Paim entraria em vigor no ano seguinte para 40 horas e depois 1 hora por ano a menos até chegar a 36. E a da deputada Erika Hilton teria 1 ano para entrar em vigor. E, finalmente, há um projeto de lei que aparentemente é o que o governo agora está defendendo, que mudaria, portanto, a CLT e outras leis, reduzindo de 44 para 40 horas. A Constituição continuaria tendo como limite máximo 44 horas, mas prevendo 2 dias de repouso remunerado na semana. Então, teria um outro impacto, quer dizer, uma redução da jornada, da carga horária e a duplicação do gasto com o repouso. E não necessariamente 2 dias consecutivos, né? Não necessariamente 2 dias consecutivos, e essa entraria em vigor imediatamente. Então, todas elas têm em comum a redução da carga horária semanal, né? Mas tem diferenças quanto à questão do regime de trabalho e também do período de repouso. Então, fala-se muito no fim da 6x1, e aí, claro, quem trabalha vê com bons olhos e gostaria, né? Perguntar para a pessoa, claro que eu gostaria de trabalhar menos e ganhar a mesma coisa. Não, e eu gostaria que fosse possível também, né? Que fosse possível implementar isso. Isso. Né? Mas também acho que, é por isso que eu comentei antes, o governo tem que entrar na discussão também com uma compensação. A começar fazendo com que gerar emprego não seja tão caro. Perfeito, perfeito. E aí a relação do tema com a negociação coletiva é porque, normalmente, um dos principais temas abordados nos contratos coletivos é justamente o regime de trabalho. Né? Muitos setores, a indústria é um exemplo, saúde é outro, tem regimes muito particulares, muito peculiares. Até né? porque um ponto que se fala, a gente já estourou o tempo, já vou mas é que esse assunto é muito importante, né? Um ponto que se fala, né, Gustavo, que é segmentos terem regras diferenciadas. E acredito que essas regras diferenciadas, elas iriam muito para as negociações coletivas, né? Exato. Na verdade, pela negociação coletiva hoje, então isso já é objeto de negociação coletiva hoje. E pela negociação coletiva, então, impactaria talvez normas existentes, mas a depender do que seja definido, por exemplo, se reduzir para 40 horas, prevalece a negociação coletiva, permanece a norma coletiva vigente, que, por exemplo, 44, porque a Constituição continua prevendo 44. Então, é uma vantagem para quem tem essa negociação valendo. Né? Se reduzir para 36, provavelmente impactará, se a negociação prever 40 ou 38 horas, né? Mas tu teria um regime de trabalho assegurado, talvez com impacto de custo, teria que pagar como extras as horas além da 36ª, enfim. Então, quem negociou coletivamente, quem tem norma coletiva, está na frente. E a negociação coletiva ela é um instrumento poderoso. Primeiro, de prevenção
dos riscos decorrentes da insegurança jurídica, porque a gente pode esclarecer, ou melhor, delimitar o que diz a lei ou a lacuna da lei. E segundo, porque também nós podemos melhor adequar e flexibilizar a lei às necessidades de cada segmento, de cada categoria, né? Então, temos que estar atentos e fazer uso dessa ferramenta, né, para sofrer, digamos, menos impactos por essas prováveis mudanças que teremos proximamente. Tá certo. Eu tenho que entrar mais nesse assunto também. Bom, muito obrigada, Gustavo, Milena, Cláudio, muito obrigada pela participação aqui no painel.